para mais um Papo Reto com o Pastor Ricardo. A gente está fazendo tanta live, tá falando com tanta gente, que a gente agora fica pensando que horas são, que dia é, o que está acontecendo. Vamos lá, gente. Ontem foi maravilhoso, né? Ontem a gente teve uma aula de reforma protestante com o pastor Abraham Lincoln da Suíça. Foi demais. Gente, a pergunta é: como um pequeno grupo de pessoas da Palestina do primeiro século, se tornou a maior religião do mundo e continua crescendo, influenciando o mundo até hoje? Quem viu ontem a palavra do pastor Abraão sobre reforma protestante, percebeu o quanto o mundo foi influenciado pelo evangelho e pela reforma protestante. Uma coisa absurda, né? Então, se nós frequentamos qualquer igreja, a gente tem que conhecer a história da igreja. E eu queria dar dois textos, que é Gálatas capítulo 4, verso 4, que diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O apóstolo Paulo diz que houve um momento que era o momento perfeito, a plenitude do tempo. Em Mateus 16, 18 diz assim: também eu te digo, Jesus falando, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou pode ser, aliás, eu quero falar dos dois textos, da plenitude dos tempos e desse texto que diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, qual é a história da igreja? O que aconteceu entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus? Antigamente, gente, o pessoal tecnológico não sabe disso, porque antigamente a nossa Bíblia era uma Bíblia de papel, né? Até eu hoje raramente uso a Bíblia de papel. Mas antigamente, as Bíblias vinham com 4 páginas em branco, entre os livros do profeta Malaquias, que é o último do Antigo Testamento, e o livro de Mateus, que é o primeiro do Novo Testamento. O que essas 4 páginas em branco queriam dizer? Primeiro, lógico, elas queriam dar uma explicada que havia uma divisão. Se você colocasse a Bíblia escrita continuamente, talvez alguém achasse que era a mesma coisa, então havia uma divisão. Aqui é um tempo de Velho, ou Antigo e Novo Testamento. E agora essas 4 páginas também simbolizam os 400 anos em que Deus permaneceu em silêncio. Claro, não no sentido literal, porque sempre existiram pessoas de Deus, homens de Deus, profetas de Deus e a ação de Deus, mas no sentido de que o cânon, ou o Antigo Testamento, estava fechado. Então, a gente pode compreender isso levando em consideração a afirmativa de que nenhum profeta inspirado se ergueu em Israel, pois o Antigo Testamento já estava completo aos olhos dos judeus, ok? Então, esses 400 anos falam, essas 4 páginas em branco, esse intervalo fala desse período de tempo entre Malaquias e Mateus, entre o Antigo e o Novo Testamento. E nesse período, eu quero falar desse período. O que aconteceu nesse período? Gente, eu estava falando isso aqui, mas eu fui tão abençoado, tão cheio do Espírito Santo. Meu Deus do céu, como Deus é tremendo, poderoso, reina, governa e tem tudo sob controle nas suas mãos. Então, dos anos 450 até o ano 333 a.C., a soberania era persa. Os judeus estavam debaixo desse governo ainda, né? Se não me engano, ainda envolvia ali a época de Neemias e tal. E por volta desse século, depois da época dos persas, o povo judeu ainda se achava sob a tutela na tutela da Pérsia. Os monarcas persas, as lideranças dessa época, tratavam os judeus com tolerância. Então eles tinham liberdade de adorar a Deus, observar a lei de Moisés, eles estavam subjugados como nação, mas a nível religioso eles eram completamente livres. Aí depois desse tempo surgiram algumas coisinhas ali, um período do Egito e tal, mas o grande momento é a chegada do Alexandre o Grande. Você já ouviu, já leu, já estudou. E o que Alexandre o Grande fez? Ele conquistou praticamente o mundo inteiro da época e ele era um homem que foi, assim, o conquistador, e ele tinha uma política diferente dos outros conquistadores. No lugar de oprimir
e escravizar o povo conquistado, o que ele queria? Ele queria a simpatia das pessoas conquistadas. Então o que Alexandre o Grande fazia? Ele fazia o seguinte, ele conquistava e ele não criava escravos e não oprimia, ele aderia à cultura. Então ele pegava a cultura dele para implantar naquela cultura, mas ele também assimilava aquela cultura. Por exemplo, vou falar uma situação só para você entender, como se eu, como brasileiro, viajo lá para onde? Para Tailândia, e chegar lá o pessoal come rato, o pessoal come um monte de coisa, e eu chego e falo, não, lá na minha cultura a gente come arroz, feijão e pão de queijo. Deixa eu mostrar para vocês o que é. Então, como alguns soberanos chegavam, e eles diziam, ó, a partir de agora, vocês vão comer arroz, feijão, acabou a alimentação da cultura de vocês. Alexandre o Grande não fazia isso. Ele falou, o que vocês comem aqui? Ah, a gente come aqui tal comida, então eu quero comer essa comida. E você? Ah, eu como essa. Então eles iam trocando experiências, trocando informações e trocando cultura. E para gerar isso, o que ele fazia? Ele casava com mulheres do lugar, ele se envolvia com as pessoas, e o objetivo de Alexandre o Grande era um único povo, uma só cultura e uma só língua. E o que mais importante Alexandre o Grande fez pelo mundo, pelo evangelho, sem saber, é lógico, ele levou da cultura dele, foi a língua grega. O mais importante foi isso, porque nesse tempo, como ele levou a cultura, ele conseguiu conquistar quase que o mundo total da sua época, e o que mais importante ele implementou geral foi todo mundo falava grego. Algumas pessoas dizem que a língua grega é como se fosse o inglês de hoje. Eu diria que não, eu diria que era mais forte do que o inglês de hoje, porque qualquer pessoa que quisesse ter comércio, qualquer coisa tinha que falar inglês. Diferente de hoje, do mundo globalizado, onde você pode não falar inglês e ainda assim sobreviver bem. Não, lá na época, assim, a maioria das pessoas tinha que falar e falava o grego. Esse processo é chamado de helenismo. Aconteceu o helenismo. E foi por causa do helenismo que toda a região da Palestina começou a falar a língua grega. E o que aconteceu foi nesse tempo que foi necessário, o grego foi tão forte que foi necessário traduzir a Bíblia, o Antigo Testamento, até então só existia o Antigo Testamento, do hebraico para o grego. O grego dominou tanto, influenciou tanto, que ele fala, a gente tem que traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. E aí o que eles fizeram? Juntaram 72 anciãos, colocaram para traduzir e eles fizeram essa tradução que é chamada e conhecida como Septuaginta, ok? Aí o que aconteceu? Morre, eu estou fazendo um resumo, né, gente? Claro, tem um resumo, tem muita coisa aqui acontecendo, dá para você ler e estudar depois, mas o resumo. Morre Alexandre o Grande e surge o Império Romano. E a marca do Império Romano é organização, unidade política, tecnologia e infraestrutura. E o Império, então, agora foi unificado. Alexandre o Grande vem, faz a conquista, depois dele surge um novo império, que é o Império Romano, e a marca do Império Romano, de todas essas que eu falei, a mais importante de todas foi o quê? O que a gente chama hoje de infraestrutura. Então, o que Roma ia fazendo? Ela conquistava um lugar? Conquistava. Poxa, para a gente poder manter a conquista, para a gente avançar, para a gente crescer, para a gente se tornar poderoso, a gente tem que facilitar o caminho, o acesso. Então, Roma está aqui, e ela é conhecida por organização, infraestrutura, tecnologia. Conquistou a próxima, ela fazia as estradas e implantava a tecnologia e a infraestrutura. No próximo, a mesma coisa. Então, Roma criou a estrutura de andar, mover-se por todo o império, e não só haviam estradas e essa situação bem melhor de que facilitava o transporte, o comércio, a ida e vinda das pessoas, como ela oferecia também segurança nessas estradas. Então, eram lugares seguros, o mar também se tornou poderoso e seguro, e o Império Romano, então, tem essa característica de infraestrutura. Então, a Bíblia chama
todo esse acontecimento antes de Jesus, a gente está falando aqui do período interbíblico, né? Entre Malaquias e Mateus. Isso aqui é um resumo do resumo. Surge Alexandre o Grande, conquista, mistura as culturas, o helenismo, chega agora o Império Romano e organiza tudo isso, traz tecnologia e a principal de todas as coisas para qualquer nação que quer prosperar. Por isso, graças a Deus, está acontecendo isso agora no Brasil. Sem infraestrutura, nenhum país se torna poderoso, primeiro mundo, próspero, tem que ter infraestrutura. Então Roma estabelece a infraestrutura e agora, nesse momento onde tem uma única língua no mundo inteiro e o mundo inteiro está ligado, Gálatas 4:4, o apóstolo chama isso de plenitude dos tempos, na hora certa, no momento certo, com a mesma língua, com a Bíblia traduzida, tudo cooperou para que na hora certinha Jesus viesse ao mundo e nascesse para a propagação do evangelho. Meu irmão, fala se Deus não está controlando, dominando, reinando, assentado no trono e cuidando de todos os detalhes da história. Nada foge à mão e ao controle de Deus. Aí, o que aconteceu? Jesus chega, então, essas três coisas acontecem. Só para resumir, helenismo, a mistura das culturas, e aí o grego é implementado no mundo. A infraestrutura, tem um detalhe que eu estava esquecendo, que também faz parte da plenitude dos tempos. O judaísmo, a religião oficial, estava fragmentado e enfraquecido. Por quê? Porque alguns líderes judeus achavam bom o Império Romano, a infraestrutura, a tecnologia, e outros achavam ruim. Alguns achavam bom o grego, outros achavam ruim. Então, essa situação entre os líderes judeus criou uma fragmentação da religião. Então, esses três elementos fazem, pelo menos os principais, se tornar esse momento da plenitude dos tempos. Aí Jesus chega e estabelece a sua pregação, e a pregação de Jesus é diferenciada das outras pregações porque vem acompanhada de sinais, prodígios, maravilhas, autoridade, uma palavra tremenda, inovadora, e Jesus arrebenta a boca do balão, ele é demais, amo Jesus, eu fico impressionado. No ano 33 da era cristã, que é exatamente o ano quando Jesus morre e ressuscita, ele reúne os discípulos e diz: pregai o evangelho a toda criatura. Então, a gente resumiu a chegada de Jesus, esse período interbíblico e a plenitude dos tempos. Jesus faz tudo o que tem que fazer e agora ele chega e diz: gente, morri, ressuscitei, fiz o que tinha que fazer, agora vão e preguem o evangelho. E aí o que aconteceu? E aí que a igreja não entendeu o recado, não entendeu a mensagem. No início, a igreja começa, lógico, em Jerusalém, com os apóstolos, e eles entendem que o evangelho é só para os judeus. Eles entendem que Jesus era o Messias esperado para os judeus e demorou um pouco para eles entenderem que a mensagem de Jesus era para todos os povos. Então, durante muito tempo, a igreja ficou ali só em Jerusalém, mirando só os judeus. Quando é que isso muda? Dois acontecimentos principais mudam essa situação. A primeira foi quando Pedro tem aquela visão do lençol descendo e Deus dizendo que não é impuro, o que ele diz: eu não posso, eu sou um judeu, isso é errado, isso é impuro, não considere impuro o que eu estou considerando puro. E Pedro também tem aquela experiência de pregar para Cornélio, e o pessoal é batizado, é cheio do Espírito Santo, e Pedro se torna então um pregador para os gentios, então ele entende finalmente que é para pregar o evangelho a toda criatura e não só as criaturas judaicas, né? São só os judeus. E Paulo, que era um perseguidor ferrenho, que perseguia a igreja, perseguia os cristãos, porque de alguma forma ela estava prejudicando, interferindo e diminuindo os adeptos da fé judaica. Então Paulo tem uma experiência tremenda com Deus e ele se torna o principal pregador e missionário do evangelho da época. Agora, eu falei ontem, quero repetir, o apóstolo Paulo ele é a combinação perfeita, né?
um cara muito estudado, muito cheio de cultura, estudo, inteligentíssimo, que se deixou ser cheio do Espírito Santo, do poder de Deus, e uniu muita sanidade, inteligência, equilíbrio, ministração saudável, muito conhecimento com a unção e o poder de Deus. Esse é o ideal. E aí a gente vê ele estabelecendo as principais casas do Novo Testamento, levando o evangelho para os gentios e abrindo as portas para que saia de Jerusalém e vá para o mundo todo. Agora um detalhe importante que tem a ver comigo e com você. Os principais pregadores da época, isso é pouco falado, e responsáveis pela propagação do evangelho no mundo, não foi Paulo e nem os apóstolos. Foram quem? Pessoas comuns. A igreja era formada principalmente de pessoas comuns, comerciantes, pessoas simples, até pobres. Então os comerciantes, pequenos artesãos, trabalhadores, as pessoas comuns, elas viajavam, elas levavam o seu trabalho, levavam o seu produto, trocavam o comércio, andavam de um lado para o outro, mudavam de cidade, e eles é que foram os verdadeiros responsáveis por evangelizar o mundo, porque eles iam falando do amor de Jesus. Tá vendo? Então aqui é uma coisa que a gente tem que aprender com aquilo, gente. Não pode esperar da liderança do pastor, porque senão o evangelho não vai alcançar o que tem que alcançar. O evangelho só chegou a ser a maior religião do mundo, o cristianismo, o anúncio da palavra de Jesus, às vezes misturado com as depois, mas enfim, anunciado. Por quê? Porque pessoas viajando, conversando, trabalhando, andando, e não faziam isso não faziam isso sem entender a importância de anunciar a sua fé, falar da sua experiência, porque um pregador do evangelho comum, um pregador do evangelho que não é um cargo de liderança, ou seja, qualquer cristão precisa contar o quê? Falar da sua transformação de vida, contar o seu testemunho, testemunhando o que Jesus foi fazendo e fazendo na vida deles, e isso foi o que se falou. Então, você está me ouvindo hoje, você não pode separar a sua vida cristã, religiosa, da sua vida comum, é tudo junto. Você tem que ir vivendo, estudando, trabalhando, andando, conversando, comprando, e o tempo todo você tem que fazer o quê? Evangelizar, testemunhar, contar de Deus, contar do que Ele fez na sua vida. Porque se Jesus não fez nada na sua vida, então realmente você precisa ter uma experiência com Ele. Mas se você já teve uma experiência com Jesus, todo mundo tem que ouvir a sua história, a sua experiência. É isso que leva o Evangelho aonde tem que ser levado. Então, depois de tudo isso, né, todo mundo falando a mesma língua, plenitude dos tempos, Jesus anuncia, começa a igreja de Jerusalém, o pessoal entende que tem que ir não só para eles, mas para todo mundo, e aí começa a divulgação do evangelho e a igreja começa a crescer. E aí o que acontece, gente? Começam então as perseguições aos cristãos e à igreja. E a primeira perseguição foi exatamente a do judaísmo, que perseguia e matava os cristãos. O interessante é que nessa época, o Império Romano, ele não se metia nas questões religiosas, a não ser que a briga, a confusão, trouxesse qualquer tumulto social ou político. Você entendeu? Então o governador, o imperador, os líderes da época, vocês estão com problema religioso? Problema de vocês, se resolvam para lá. Contanto que vocês não causem nenhum problema financeiro, econômico, social e político, morreu, matou, tô nem aí. Então, essa época, a perseguição foi só do judaísmo contra o cristianismo. Mas aí começa a próxima situação, que aí surge um imperador romano chamado, famoso, conhecido como Nero. Quem aí já ouviu falar de Nero, o imperador? E aí, essa foi a primeira perseguição política que a igreja sofreu. Nero era meio doido, resumindo a vida dele. E com 10 anos de governo, ele era odiado pela maioria do povo
e para piorar a vida do Nero no meio de uma baixa popularidade entre os seus governados, acontece o pior incêndio de Roma, e esse incêndio destruiu grande parte de Roma. E aí, sabe o que acontece? O povo começa a dizer: Nero é mau, Nero é doido, só pode ser o próprio Nero que botou fogo em Roma. Não há nenhuma constatação histórica de que isso seja verdade, mas sendo ou não verdade, as pessoas que creem ou que não creem, o que pegou foi essa conversa aí. E o burburinho foi grande, um cara que já estava mal, sem popularidade, agora tinha um problema sério. No sentido bom, ele tinha a condição de repaginar a Roma, mas no sentido ruim, prejudicou ainda mais a sua política, o seu nome, a sua popularidade, não só pelo caos, mas como por acharem que ele tinha promovido o incêndio. E aí o que o Nero percebe? Ele percebe, olha que interessante, esse vídeo serve para qualquer época, mas a gente está gravando ele na época do coronavírus, e olha que interessante, o Nero percebe que os bairros que não foram atingidos eram exatamente os bairros onde a sua maioria eram de cristãos. O povo de Deus foi preservado, guardado, não de forma coincidente, como alguns podem pensar, mas porque há uma diferença entre quem serve e quem não serve a Deus, e os bairros cristãos foram os menos prejudicados e não teve incêndio lá onde a maioria era cristã. Então, o que o Nero faz? O que todo ser humano é muito bom para fazer. Ele põe a culpa do incêndio nos crentes. Ou de forma a dizer, né, lança uma manchete no jornal, né, maldosa. Será que não foram esses crentes que botaram fogo em Roma, já que só o lado deles é que não queimou? Eles não querem conquistar Roma, não querem ser os maiorais? E também uma questão que mística e espiritual, né? Olha aí, tá vendo? Só eles não foram prejudicados, eles devem ser o culpado, e a nível político e espiritual, o Nero joga que os cristãos são os culpados. E essa época é uma época terrível, não é uma perseguição em todo o império, mas em Roma. Então os cristãos do império estavam tranquilos, mas em Roma começam a perseguição. E aí nessa época o povo é morto, tem muita coisa horrível acontecendo, mas o pior que acontece, que eles são mortos de várias formas, é que eles são queimados vivos. O que eles faziam? Eles colocavam os cristãos em estacas, besuntavam eles de óleo e acendiam e queimavam vivos. Eles fizeram isso por toda Roma, usando os cristãos como lamparina, e inclusive nos jardins de Nero, isso é muito conhecido na história. Foi provavelmente nessa época que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro foram mortos. Paulo decapitado e Pedro crucificado de cabeça para baixo, que é o que diz a tradição. A tradição diz que ele foi morto assim. E aí, no ano 68, o povo não aguenta mais o PT, quer dizer, Nero, e expulsa o Nero do governo. E aí o Nero fica desesperado, é meio doido, se mata, e nesse tempo a igreja volta a desfrutar de uma relativa paz e continua crescendo muito. A igreja nunca parou de crescer muito. E agora, para a gente terminar esse momento da live, existe a segunda perseguição, que é do imperador Domiciano. No ano 81, esse novo imperador determina que sejam oferecidos sacrifícios à sua inteligência. O imperador é um bicho, vaidoso, né, cheio de coisa. Então, ele determina o seguinte: eu quero que ofereça sacrifícios, adoração à minha inteligência. E é claro, os cristãos não aceitam isso, só adoram a Deus, só se curvam a Deus, e portanto passam a ser perseguidos, não só em Roma, agora aumenta o problema, mas em parte do império. Nem todos nessa época eram mortos, a perseguição foi num nível diferenciado. Alguns eram presos, alguns eram mortos e alguns eram exilados, como aconteceu com o apóstolo João, que nessa época foi exilado na ilha de Patmos, onde ele teve a revelação e escreveu o livro de Apocalipse.
Bom, o Domiciano foi considerado um tirano e foi assassinado, e aí a igreja voltou a ter relativa paz e continuava crescendo. E aí agora já no século II assume o imperador Trajano. E o que o Trajano faz? Ele proibiu o cristianismo, aumentou a perseguição. Mas ele dá um stop na perseguição ferrenha. Então veja bem, ele proíbe ser cristão, mas agora ele não é aquela perseguição de morte, coliseu, feras e queimar, exilar e tal. O que ele faz? Ele não queria, esse governador, esse imperador, ele não queria gastar nem tempo nem dinheiro com perseguição a cristãos. Ele queria gastar tempo e dinheiro com o crescimento do império. Então havia uma relativa paz. Por quê? Porque só se podia condenar um cristão se houvesse acusação formal, não era secreta, formal, levado para o tribunal, aí havia julgamento, e dependendo do julgamento, acontecia o exílio, a prisão, a tirar os bens ou até a morte. Mas mesmo assim nós tivemos muitos mártires, e por causa dessas pessoas que morreram queimadas, assassinadas, etc., é que o evangelho chegou até nós. Muita gente morreu ainda nessa perseguição. E no século II, então, a igreja, de novo, desfruta de relativa paz e continua crescendo muito. Mas agora começam outros problemas. Outros problemas surgem na história da igreja, e esses problemas, eles são terríveis, porque vai ser a época que vai começar a heresia e alguns problemas sociais, políticos e religiosos. Mas isso a gente vai continuar falando na próxima aula, que será amanhã ao meio-dia. A gente vai entrar aqui porque o que os pagãos pensavam dos cristãos. A gente vai falar quais as heresias entraram dentro da igreja, vamos falar do gnosticismo, vamos falar de várias outras heresias e quais foram as decisões da igreja em relação a isso, para a gente chegar aonde a gente chegou ontem, que foi na Reforma Protestante, tá bom? Então, esse é um resumo do que aconteceu entre Malaquias e Mateus, período interbíblico, 4 páginas em branco para falar de 400 anos, aí vem Alexandre o Grande, o Império Romano, plenitude dos tempos, fragmentação do judaísmo, Jesus chega no momento certo, traz o evangelho, o poder, a unção, a autoridade, a igreja nasce, fica em Jerusalém, começa a pregar, cresce, perseguição, 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 e agora nós vamos entrar num ponto importantíssimo na próxima aula.